Sua vez, toda segunda-feira às 17 horas. TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral, Maracajaú. Entrevista, política, sociedade, educação, saúde e muito mais. Sua vez, toda segunda-feira às 17 horas. TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, apresentam a partir de agora, Sua Vez. Programa dirigido e apresentado pelo jornalista Irã Costa. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Sua Vez. Apresentação jornalista Irã Costa. 18h04 aqui em Ceará-Mirim. Estamos iniciando nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, mais uma edição do programa Sua Vez. Programa Sua Vez que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui na TV Web Litoral, em conexão com as rádios do Sistema Litoral de Comunicação, Litoral FM Maracajaú e Rancho FM TV de Ponta do Mato. Esse programa que a gente reprisa ele amanhã, tá certo, a partir do meio-dia, nas duas rádios. Estamos hoje aqui com uma representação da Câmara Municipal de Ceará-Mirim, o presidente da Câmara, vereador Marconi Barbosa, e o vereador segundo secretário, primeiro secretário e líder do governo, Marcos Farias, Marquinhos. Irã Júnior aqui e o amigo Andrezinho, assessor de Marquinhos aqui, fazendo os bastidores. Olha, antes da gente bater esse papo e trazer o boa noite do presidente Marconi e Marquinhos, a gente vai lembrar você que no dia, vamos entrar o mês de maio com duas atividades lá na Arena Irmãos Costa, em Ponta do Mato. Dia 3, sábado agora, a gente vai dar início, pontapé com Irã Júnior, na escolinha de futebol, tá certo? E no dia 24 de maio, vamos ter o segundo torneio de baladeira. Sim, e dia 10, aliás 3, né? Dia 10 de maio vai ter o início do primeiro campeonato da Arena Irmãos Costa. São 8 equipes, todas da região, houve aí um entendimento, não é, da galera de Gamileira e Ponta do Mato, e a gente vai atender a esse pleito deles, né? No futuro a gente faz um campeonato mais abrangente. No dia 24 vai ter o segundo torneio de baladeira. A gente fez 2 categorias para esse ano, a pedido, inclusive, de muita gente do ano passado. Irã, rapaz, eu queria ter atirado, participado. Os filhos, a galera de Agenozinho, Albino e outros tantos lá, não é? E aí a gente colocou uma categoria até 49 anos e a outra a partir de 50 anos. Então são 2 categorias, são R$300 em prêmio. E esse ano a gente vai ter uma novidade. Vamos introduzir esse ano o jogo de biloca. Para quem não está fazendo nada, vai jogar uma biloquinha para se lembrar aí da infância, né? E tal. Então vamos ter um jogo de biloca, tá certo?
E não vale levar aquela irrulimã não, que eu usava para quebrar a biloca dos caras aqui na rua, né? Então vai ser biloca de vidro e tal, legal. Muito bem, dito tudo isso, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, já agradecendo aqui a audiência de Jorge Luiz Carvalho de Souza. Valeu, Jorge, um abraço. Vamos trazer o boa noite de Marquinhos e de Marconi aqui nesse momento para a gente conversar sobre uma marcha que foi a 24ª marcha de legisladores e gestores municipais, tá certo, em Brasília. E já não se faz a marcha como antigamente, já não se faz a marcha, ao que parece, para turismo, para lazer, para brincadeira e tal. Os vereadores de todo o Brasil vão, eu estou falando pelos de Ceará-Mirim, pelo resultado. O restante eu não sei como é que encaram um momento, não é que se reúne tantos profissionais, tantos bons palestrantes, tanta troca de experiência, de avanços, porque é assim que a sociedade exige, quer que o seu representante, a pessoa que você votou e escolheu, ela dê de volta alguma coisa no mandato para o qual ele foi eleito. E aqui em Ceará-Mirim a gente acompanhou, tive a alegria, a satisfação de ter uma entrevista, e por isso, minha gente, a importância do serviço de radiodifusão comunitária. Estavam lá os vereadores, Marquinho, como sempre, fazendo mais uma vez a bola da vez do repórter cidadão, como a gente tinha um programa aqui, e ele colocou para falar o presidente da Câmara, o deputado federal Robson Faria, enfim, o tempo curto, muito atarefados, né, então não deu para botar todo mundo para falar. Então o Marconi falou como presidente da Câmara, dizendo, não é, da agenda do dia, enfim, e o efeito que essa visita, essa marcha trouxe do ponto de vista prático para Ceará-Mirim. Marquinhos, um prazer, boa noite mais uma vez aqui no Sistema Litoral de Comunicação. Boa noite, Irã, boa noite a todos os ouvintes da rádio e também os telespectadores, né, da TV Web Litoral. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Fiz vários programas com o Irã, né, tanto de rádio quanto também na TV Web, e dizer da satisfação de ter podido ter feito esse papel, né, do repórter cidadão lá em Brasília, enquanto estava lá também como vereador, e trazer o trabalho, as ações dos nossos vereadores, da nossa Câmara, comandado pelo nosso presidente Marconi, que em todo o tempo estava conosco, nos dando um apoio, estava abrindo portas, né, levando os pleitos de Ceará-Mirim. E para a gente, Irã, como você falou, para a gente, quando vê uma Câmara atuante, uma Câmara positiva, você fica mais feliz, você fica mais forte, né, firme no seu trabalho, porque só assim a gente pode prestar contas ao povo de Ceará-Mirim da nossa ida a Brasília, do nosso momento em Brasília. Então foi um momento muito positivo. Vamos falar daqui a pouquinho, logo após o nosso presidente falar e dar o seu boa noite, dar suas palavras iniciais, mas dizer já que agradeço demais a você por ter aberto as portas da TV Web Litoral e da Rádio Rancho FM, né, e dizer que estamos aqui à disposição. Já quero aqui mandar um alô para João Teixeira. Irã, já estou aqui na atividade, nota 1000. Valeu, João. Um abraço. Presidente Marconi, prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Irã. Boa noite a todos os web telespectadores e ouvintes, né, das rádios Rancho e da Rádio Litoral do Maracajaú. Uma satisfação estar aqui participando desse programa, né? Mais uma vez aqui nos seus estúdios, eu que tanta vez já estive aqui participando das discussões acerca do nosso município, e hoje na satisfação de ter o vereador Marcos Farias, companheiro de mesa diretora da Casa Legislativa e também companheiro de bancada, hoje líder da nossa bancada na Câmara dos Vereadores. Satisfação estar aqui com vocês. Certo. Eu queria colocar uma situação e vocês comentam, né, para esclarecer as pessoas. Esse programa que fica gravado, repito, agora a gente está com a política, eu tenho dito sempre isso, né, do Facebook,
porque, infelizmente, lamentavelmente, no mundo inteiro, a gente tem 4, 5 pessoas que mandam nesse esquema de plataformas digitais. Então, eles agora estão dizendo assim, um programa desse, 28 de abril, 28 de maio ele cai, ele desaparece, né? Diferente de como era antigamente, que ficava e tal. Mas o Júnior está fazendo um trabalho exatamente de pegar todos os outros programas, porque a gente tem uma história gravada. Verdade. Não é? E aí o Júnior está colocando no YouTube, porque aí a galera vai acompanhando e lá, por enquanto, eles não vão mexer. Então a gente, né, tem que ter esse cuidado. A bagagem, não quero nem falar de emenda agora, né? Eu estou falando do ponto de vista do encontro, não é, da reciclagem, do avanço. Como é que foi isso? Alguma diferença das outras que vocês já, né, participaram? Manda ver. Irá, uma grande diferença, assim que nós chegamos em Brasília, para participar dessa marcha, um fato já nos chamou a atenção. A quantidade de vereadores. Recorde. Em 2024 foram 4 mil e poucos vereadores. Esse ano, 5 mil e alguma coisa. Né? Então, assim, um auditório... Mais de 5 mil. Que cabe mais de 5 mil vereadores participaram desta marcha. Então, assim, o fato que chamou a atenção a gente foi a quantidade de vereadores que participaram da 24ª marcha. Vereadores do Brasil inteiro. Aí eu já aproveito, Marquinhos, essa participação, essa busca, você acredita que é a preocupação? O que é isso? Por que esse avanço? Porque é interessante esse dado que o Marconi está dizendo. Né? Eu atribuo aí a duas razões, duas questões aí, importantíssimas. Primeiro, a qualidade do evento. Né, a qualidade do que está sendo oferecido aos vereadores, cursos, palestras, né, voltadas ao legislativo, voltadas à administração da mesa, né, aos projetos, à elaboração de projetos, a parte de mídia, né, a parte técnica, né, que muitas vezes o vereador estava, né, presidente Marconi, alheios à situação, e hoje a UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, traz de todo o país palestrantes de alto gabarito, pessoas de alto nível. Um dos nossos palestrantes da UVB, que a UVB sempre faz, é o nosso juiz aqui, o doutor Eval, né? Que fala sobre direito eleitoral, que fala sobre como... Campanha extemporânea. Então, isso enriquece e vai atraindo para que as câmaras de todo o país envie mais vereadores. Aqui uma coisa que a gente tem que deixar claro, e já parabenizar o nosso presidente Marconi, Irã, dos 17 vereadores, foram 16. Só não foi a companheira, como diria aqui o nosso companheiro Gesso, Elisete, porque tinha já uma agenda, né, e não podia deixar mais de cancelar essa agenda dela aqui no Estado. Então, mas foi 16 vereadores, sem nenhum tipo de discriminação, porque é A, porque é B, porque é oposição, porque é situação. Não. A Câmara de Ceará-Mirim não existe nenhum tipo de escolha. Então, quero já parabenizar aqui a administração do presidente Marconi, né, que fez realmente com que os vereadores de Ceará-Mirim, além de ir, mostrassem o seu melhor. E aí, Irã, nós participamos de toda a marcha, nós contribuímos com os projetos, aí 3 vereadores, né, contribuiu com os projetos, e você daqui a pouquinho vai falar sobre isso, mas a gente vai já dar umas pinceladas aqui. Então, o vereador Climério, que está nos assistindo e nos ouvindo, o vereador Erineide e o vereador Marcos Farias, representou os vereadores de Ceará-Mirim, a Câmara de Ceará-Mirim, com os projetos sociais que foram escolhidos, que foram contemplados com o troféu destaque. Aí como é que foi essa apresentação desses projetos? São projetos que vocês têm aqui e apresentaram lá? Positivo, Irã. Projetos que a gente já tem aqui. Para uma plenária e plenária de mais de 5 mil vereadores, né, durante todo o evento. Fica sendo apresentado no telão, né, nos intervalos, os projetos. Legal. E aí tem uma comissão julgadora da UVB, que escolhe, que vê quais os projetos. É tanto que dos 5 mil, mais de 5 mil vereadores de todo o país, né, foram só 85 contemplados. Os 85 melhores projetos sociais apresentados lá. Ô Marconi,
pegando um gancho no que Marquinhos disse, você, dos 17, 16 foram. Como é levar 16 colegas, companheiros, né, para um evento desse? Não é? E já aproveitando, Marconi, dos temas, das palestras, das pautas que lá, todas importantes, mas alguma te ressaltou assim, porra, todas foram top. Agora essa, eu acho que a gente estava mais afinado, precisando mais. Irã, a razão de se levar toda a... Irã, esse ponto que se levantou é importante demais. Eu vi alguns questionamentos, o porquê de todos os vereadores participarem. Eu entendo que, como muito bem falou o vereador Marcos Farias, a gente não tem como fazer diferenciação. Até porque a marcha dos vereadores, aqui como foi muito bem relatado, é um encontro que trata justamente, além dessa oportunização de você visitar os seus representantes a nível federal, também é uma qualificação, né? A gente ali havia palestras de ministros do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é matéria, Irã, que muda a cada 3, 4 meses, muda o entendimento. Então, nada mais justo que os vereadores que legislam, que acompanham, também saibam, acompanhem também as alterações. Ali tinha ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, tinha membros, o vice-presidente da República esteve lá representando o presidente Lula, Geraldo Alckmin esteve lá governadores, Caiado, esteve lá aquele que foi até alvo de uma polêmica recentemente, também esteve lá Sorocaba, né? Sorocaba. Prefeito de Sorocaba. Aquele prefeito de Sorocaba também esteve lá participando. Então, assim, é um espaço de muito debate e de compartilhamento de experiências. E aí merece destaque levar, a minha preocupação em levar todos os vereadores é para que todos tenham direito de participar da qualificação que é oferecida a todos. Eu não tenho como tratar ninguém com diferenciação. Já pensou que coisa, eu ter que escolher, eu ter que sortear quem iria? Não, acho que todos os vereadores, os 16, os 17 vereadores, têm que sim participar, se qualificar e acompanhar as nuances do dia a dia, né? Quero agradecer aqui a participação aqui de Altino, né? Altino Irã Costa, Chicão, né? Altino diz aqui o seguinte, vamos lá aqui. Altino diz, Irã Costa, show nota 10, Chicão, que encontrou com o Marconi na procissão, disse que ele está fazendo diferente, né? Francisco Todd, meu amigo Chicão, valeu. Quem mais aqui Osana Santana, boa noite. Obrigado, Ademilson Nicásio, Fininho. Valeu, Fininho. Marquinhos, algum tema que você destacaria, não é? Dentre esses, tanto da pauta? Foram 3 dias, né? 2 dias e meio de... 2 dias e meio de muita intensidade, né? Irã, como o presidente Marconi falou, os novos vereadores, aqueles vereadores que são eleitos pelo primeiro mandato, né? Eles precisam de uma base, eles precisam de um sustentáculo, de um aprendizado. E lá foi falado de todos os temas, né? Como o presidente Marconi falou, teve participação do TCU, mostrando como, né, as novas regras, novas leis, né? Falando sobre também sobre o vereador em si, né? Como ele deve legislar, como ele deve apresentar um projeto, que projeto ele pode apresentar, que projeto ele não pode apresentar, né? Tem projetos que não o vereador ele tem como apresentar, sugerir, mas ele não pode gerar recursos, gerar despesas para o município. Então tudo isso foi feito um treinamento, uma palestra que foi muito importante mesmo. Sem falar no que o vereador precisa tratar, que é o marketing dele, como fazer o próprio marketing. A comunicação, né? Vários temas relacionados à comunicação, ensinando o vereador ele fazer o próprio vídeo, como fazer, como mexer com a comunidade, atrair a comunidade para si. Então, temas importantíssimos, Irã. Agora, teve um que foi, eu acho que o ministro do Tribunal de Contas, que falou sobre a questão da transparência das ações no Legislativo. E eu vi aqui, por curiosidade, Marconi e Marquinho, que as câmaras, via de regra, elas ainda são uma entidade que menos
demonstra transparência para a sociedade. Eu acho que isso vem até mudando, mas no Brasil como um todo, a galera não é afeita a ter essa transparência das ações, né, das contas e tal, né, para a sociedade, né, Marconi? Isso foi um tema que foi levantado, inclusive, desde o ano de 80%. Desde 2022, um dado foi mostrado lá, inclusive nessa palestra do ministro do Tribunal de Contas da União. Eles uma parceria com a Atricom, né? Eles fizeram um levantamento e, de fato, muitas câmaras, né, de vereadores não dão a devida transparência que a lei exige, né? Inclusive, hoje, agora, desde 2023, estão sendo premiadas aquelas câmaras que mais deixam transparecer as suas informações. Acho, né, até que daqui foi um ano desse, né? Ganhou um prêmio aí. Né? Isso. E aí, hoje, nós estamos justamente nesse processo de transformação também. A Câmara de Ceará-Mirim, nós estamos acompanhando, né, essa alteração, estamos colocando, atualizando todas as informações que o portal da transparência exige, né? A gente, para alegria nossa aqui do Potiguar, fazer como o Ítalo Ferreira, né? A champanhe é na França, mas o que é Potiguar, Ítalo Ferreira defende, né, como tal. E Ranieri Barbosa, né, teve lá, ex-vereador, e teve lá, que é um cara muito preparado, né? O que foi que ele tratou, o Ranieri, hein? Vocês lembram? Nós estivemos com o Ranieri, Irã. Ranieri foi na segunda-feira, né? Na segunda-feira, né, presidente? Foi na abertura. Nós não estávamos, nós chegamos só na terça-noite. Nós saímos daqui de 5 da tarde, né, do voo daquele de Natal que sai daqui 5 da tarde, e nós perdemos a palestra de Ranieri. Mas nós estivemos com ele na quarta-feira. Ele, a gente estava no plenário, ele chegou e bateu um papo com a gente, conversou com a gente, mas foi relacionado ao vereador. As ações do vereador, a parte de legislativo mesmo. Ele, Ranieri, foi presidente da Câmara, né, de Natal, e o que Marconi falou, a Câmara de Ceará-Mirim, ela está hoje nesta vibe de organizar a parte de transparência, né, dar ao vereador autonomia. O presidente Marconi pode falar até um pouco mais sobre isso. A mesa é muito bem relacionada, Irã. Lá não tem nada que o presidente faça que ele não comunique a gente, que ele não seja transparente, que ele não mostre. É um presidente que tem demonstrado, desde o seu início da sua posse, que tem esse relacionamento bacana, aberto com toda a Câmara, com os vereadores. Marconi e Marquinhos, as pessoas precisam compreender, e há muita mística ainda sobre isso, vereador e tal, que às vezes tem pessoas que não querem separar o joio do trigo, acham que todo mundo é do mesmo, nível, das coisas e tal, mas eu acho que teve um tema lá que eu achei muito interessante, que é a importância do poder legislativo, e isso depende individualmente de cada um e do conjunto como um todo da Câmara. Como é que vocês viram esse tema, né? Porque eu se eu não me engano, teve algo nesse sentido para mostrar a força que é o Legislativo Nacional, começando pela base. Eu acho que teve isso. Teve, né? Sim. Inclusive, Irã, essa é a bandeira que mais a gente fez surpreendido também, de fato, com esse tema lá, que é justamente essa bandeira, como bem falou aqui o vereador Marcos Farias, em que pese o Poder Legislativo, ele haja essa, vou chamar de separação, divisão, né? Cada gabinete, cada vereador é um corpo, mas quando você junta essas células, né, todas essas células formam um corpo. É um corpo dividido em células. E quando você junta todas essas células, quem ganha é a Câmara de Vereadores, é aquele poder legislativo. E Ceará-Mirim tem essa característica, né? A gente está fazendo isso aqui em Ceará-Mirim. Os vereadores têm as suas autonomias para gerir seus gabinetes da forma que mais lhe convém, e isso forma todo o corpo do Poder Legislativo. Então, e foi justamente isso que foi corroborado lá em Brasília, né? Essa forma diferente de administrar o Poder Legislativo do nosso município. Um tema, inclusive, que foi muito prestigiado lá, Irã, foi
que eu também ressalto e acho importante é a comunicação do Poder Legislativo. Eu ia falar que Renata quem deu a A palestra. comunicação nisso, né? E Muito teve bom. também, inclusive, a palestra de Luiz, Foi muito bom, muito bom. do secretário de comunicação do nosso município. Foi um dos palestrantes lá, Luiz Henrique, na marcha dos vereadores, foi um dos palestrantes, e Luiz Henrique é referência em comunicação, né? Sobre esse tema, e foi um dos palestrantes que lá foi uma das mais prestigiadas da UVB. Muito bem. Tem aqui algumas coisas aqui de Rosana, né? Parabéns, Irã, pelo trabalho que você desempenha. Quero parabenizar Marcos Farias pelo trabalho que vem desenvolvendo o município de Ceará-Mirim. Legal. Bom, boa noite, enfim. Vão participando e deixando aqui as mensagens que a gente faz chegar aqui a todos os ouvintes. Bom, foram 2 dias e meio. Além dessa discussão, dessa troca de experiência, vocês se encontraram, tiveram a oportunidade, inclusive eu acho que, não sei se isso, Marconi, foi para todos os municípios do Brasil tiveram essa prática, mas aqui no Rio Grande do Norte, os legisladores, os vereadores tiveram um encontro com a bancada federal. Como é que foi o encontro da bancada? Estavam os 3 senadores, os 8 deputados federais para receber, para dialogar, para ouvir, não é, o que vocês levaram aqui de Ceará-Mirim? Como é que foi esse encontro? Irã, houve sim a reunião da bancada, que foi muito importante. Relatos dos vereadores de todos os municípios, né, que nos passaram, e também do presidente aqui da FECAM, né, que passou para a gente um resumo da reunião. Como nós falamos, nós chegamos na terça-feira à noite, a reunião foi terça-feira, às 17 horas, né, lá no plenário da Comissão de Justiça. Né, com a bancada federal? A bancada federal, e nós não estivemos presentes devido ao voo, né? O voo, a gente chegou já à noite, já mais de 8 horas da noite, mas foi positiva. Os vereadores de todos os municípios tiveram participação, escolheram lá os seus líderes e falaram, né? O ano passado nós também tivemos na reunião, nós tivemos na reunião sim, nós participamos, o presidente Marconi falou, né, enquanto representante da bancada naquele momento, e nós não podemos ter tido a oportunidade de participar da bancada, mas ficamos sabendo, né, ficamos a par de tudo, mas nós fomos, tem os intervalos, né, para que as bancadas possam ir nos seus representantes federais, né, nos senadores e nos deputados federais. Nós fomos, e aí você já viu o resultado, foi muito positivo, né, nós entregamos pleitos importantes, que o presidente Marconi também vai ressaltar daqui a pouquinho, né. Estivemos nos 3 senadores, né, no gabinete dos 3 senadores, do Rogério Marinho. Aí já em visita, né, das peregrinação. Peregrinação, né, e os tiros. Então, nós fizemos isso, não podemos ter tido a oportunidade de ir à reunião devido ao voo, mas foi importante que os representantes do Estado foram, né, o representante daqui de Itaipu, de Mascaranguape. Infelizmente, a gente não teve como chegar a tempo. Deixa eu dar uma curiosidade aqui. São 2 questões que, por causa do voo, vocês não participaram. Por que foram na terça-feira e não antes? Ou mais cedo da terça? O que é que para pegar tudo, inclusive esse encontro? Irã, o que foi que houve? O que houve foi justamente essa articulação. A marcha do ano passado, diferentemente desse ano, que já ficou agendada, a marcha 2026, já se sabe a data. Então, a Câmara, o próximo ano, vai se organizar de forma mais antecipada. Esse ano a Câmara, a FECAM e a UVB demoraram a afirmar, a falar da data, né? Quando a gente veio, nos organizamos para irmos, simplesmente não achamos mais voo na segunda-feira. O único voo disponível era na terça-feira e no fim da tarde. Foi quando houve o estado voando, né? Foi quando houve esse choque, né, de horário. Aí, infelizmente, não tivemos como ir na segunda tarde, só tivemos como ir na terça. Legal. Uma coisa me chamou a atenção. Você sabe que a gente tem um olho assim,
clínico, né? Há algum rito especial para o senador receber vocês sem sapato, descalço? Foi que houve. Não, só o senador. Irã, Por que, Marquinhos? a mesma surpresa que você teve, né? Nós vereadores também tivemos, né, essa surpresa. Segundo o senador, ele estava com um problema no pé, né? Estava com o pé machucado. Os dois logo? E naquele momento ele tirou o sapato. A gente, quando chegou, ele já estava sem sapato, né? Sim. Ele tirou o sapato, deve ter tirado, um pé estava machucado, tirou os dois para ficar igual, né? Para não ficar capenga, né? Mas foi surpresa para nós também, né? Eu não tinha visto ainda não, desse modelo não. Ô, Marconi Marquinhos, o detalhe é quando eu vi, eu digo, mas descalço, será que pode tirar? Mas depois eu vi todo mundo calçado, mas deve ter sido isso mesmo. Ô Marconi Marquinhos, essa questão da troca de experiência, vocês mantiveram algum contato com um vereador, por exemplo, de um estado, de uma cidade que chamou atenção pela ação, pelo que eles disseram e que vocês disseram a ele também de um tema ou de vários temas? Tem algum que, pô, eu me encontrei com o vereador fulano e tal, do município tal, não sei o quê, do estado tal, pô, o cara é assim, é assado. Teve algum caso desse tipo ou não, Marconi? Tem, Irã. Durante a marcha, ela começa às 8 da manhã, aí tem uns intervalos, né, para que os vereadores possam se dirigir às suas bancadas. E aí, nesse intervalo, o volume de bancadas de vereadores de câmaras procurando seus representantes, o do Rio Grande do Norte, por exemplo, merece destaque a representatividade do estado do Rio Grande do Norte. Até quando nós fomos falar desse tema, que é da questão do prêmio, né, do vereador de destaque, você vai ver que dos 85 vereadores, mais de 40 eram do estado do Rio Grande do Norte. Verdade. Né? E aí, esse foi o maior destaque. E aí, nesses intervalos, a gente havia essa comunicação, esse compartilhamento de conhecimento. Né? Tem uma câmara aqui, que eu estive conversando com a mesa diretora, representante da mesa, que é Carnaúba dos Tantas. Né? E uma cidade, Irã, pequena, mas que de um poder legislativo forte mais. Muito forte, e aí a gente compartilhava justamente um tema, e que a gente vem tratando muito esse tema aqui no nosso município, que é justamente a valorização do turismo religioso. Né? Carnaúba dos Tantas vem tratando esse tema e é uma cidade que vem se expandindo do turismo através da exploração do turismo religioso. Então houve esse compartilhamento entre as câmaras daqui e a câmara de lá, a gente trocando experiências, porque do mesmo formato que essa era a intensidade na fé, Carnaúba dos Tantas também está se tornando lá. Então, Marquinhos, teve algum colega, algum companheiro de outro estado, né, que você encontrou? Teve, Irã. Tem um vereador que eu já conhecia ele, né, o ano passado eu estive também com ele, e a gente chegou lá. Marquinhos era o decano dessa vez, né? Batendo papo com ele, e aí eu achei interessante, presidente Marconi, que ele tocou no assunto, né, a gente conversando. Realmente, o turismo religioso hoje não é só o Rio Grande do Norte, né? O país todo estão avançando muito nesse tema que é turismo religioso. E ele falava da nossa ceia. Ele viu uma reportagem, né, e disse, rapaz, bacana aquela ceia, eu fui mostrar a ele como é que era e tal, da ceia larga. É tanto que a gente fez algumas tomadas da filmagem do nosso projeto, da ceia, e ele achou interessante, ele viu o projeto passando e disse, como é que é? Eu fui falar para ele, né, a maior ceia larga do mundo e a menor ceia larga do mundo, e ele achou bacana demais, ficou até quando viesse ao Rio Grande do Norte, me ligaria para vir aqui em Ceará Mirim para conhecer. A troca de experiência a todo momento, Irã. É constante, é no café da manhã, né, no hotel que a gente estava, muita gente também do Rio Grande do Norte, mas muita gente de fora também, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, do Ceará. Então a gente fica trocando aquelas informações, aquelas ideias, projetos, eu procurando saber deles, alguns projetos que eles têm, a gente também. Então é muito importante, Irã, esse encontro é importante em todos os aspectos. Verdade. Vamos agora para dois assuntos bacanas que Irã Júnior já tem colocado aí as fotografias e tal. Primeiro, essa ida ao gabinete do deputado Robson, né? Marquinhos, inclusive, o entrevistou e tal.
esses pleitos, eu ouvi falar em 2 milhões de reais. Não é? Como é que isso vocês construíram para levar esse pleito, não é? Entregar ao deputado e a resposta dele, a receptividade dele, Marconi? Irã, a execução do serviço público, ele é de obrigação do Poder Executivo. Claro. Então, nada mais justo de que nós construirmos esse pedido, esses pleitos, a serem feitos junto aos nossos representantes da bancada federal, discutimos com o prefeito Antônio Henrique. Fizemos uma visita ao prefeito Antônio, pedimos para ele que ele elegesse, né, o que de fato é mais prioridade para o município de Ceará-Mirim, né, e nós construímos, dentro do que nos foi apresentado por Antônio, a gente construiu os nossos pleitos e lá fossem, que o município de Ceará-Mirim é um município que territorialmente é 5 vezes maior do que Natal, né? Mesmo a gente sabendo que o prefeito Júlio trabalhou muito na infraestrutura do nosso município, foram tantas e tantas ruas calçadas, pavimentadas, né? Houve uma valorização muito grande com o ex-prefeito Júlio e agora esse trabalho tem que continuar com o prefeito Antônio Henrique. Então, nada mais justo do que nós buscarmos recursos para serem investidos na infraestrutura do município. E de um modo especial, e aí já é um pleito, um reconhecimento da Câmara de Vereadores, que nessa nova formatação de bancada, tem alguns vereadores que têm algumas características, né, com alguns serviços, algumas identidades, e nesse ponto a gente deve reconhecer o professor Renê, né, que é muito forte nessa questão do desenvolvimento econômico, do turismo, e aí, Renê, dentro dessa sugestão que o prefeito Antônio Henrique deu, construímos junto com o professor Renê 2 milhões para serem investidos na infraestrutura do nosso parque industrial. Todo lá. Que é especificamente detalhar? Ou não? É só para lá, mas já havia um detalhamento? Houve um detalhamento, os 2 milhões para toda a infraestrutura do parque, né? Ali precisa ser feita a pavimentação, precisa ser feita a orientação de ruas, de poste, toda a infraestrutura para que as empresas venham se situar aqui no nosso município. Então, 2 milhões desses recursos que foram pleiteados pela Câmara de Vereadores foram para serem investidos lá no Parque Industrial. Na infraestrutura. De infraestrutura. Outro 1 milhão também que foi solicitado ao senador Rogério Marinho, né, foi para a padronização das feiras livres, das feiras do mercado central, da Cinco Boca, todas as feiras, havia uma padronização das nossas feiras. Isso aí também foi uma sugestão, inclusive, da vereadora Zélia Santos, né, que tem uma identificação muito forte com as feiras. Teve, né, uma atuação. Esteve lá a secretária, também houve essa sugestão, inclusive até pela história, o legado que ela tem, história política, né, com o Rogério Marinho, que foi muito bem receptivo e acolhido. E outro 1 milhão para ser investido em pavimentação, não mais lá no centro industrial, mas para ser investido com o Rogério, para ser investido. Foram 2 milhões com o Rogério. 1 milhão para as feiras e 1 milhão para pavimentação de ruas e estradas. 2 milhões do deputado Robson. 2 milhões de Robson. Na visita de Stevenson. Foi protocolado lá um projeto do vereador Vanzinho, né? O vereador Vanzinho levou um projeto lá e foi protocolado. Esse projeto está alçado em 1.200.000, foi entregue lá ao senador Stevenson, né? E também foi protocolado mais um pedido de R$1 milhão também para pavimentação. Ao total de pavimentação foram 4 milhões que foram solicitados, mais 1 milhão da paralisação das feiras livres, mais esse projeto do vereador Vanzinho, que 1.300.000. Então vieram, né, Marquinhos, com um resultado, digamos, prático, em que pese o orçamento deste ano ter sido aprovado com muito atraso agora, né? E há todo um trâmite burocrático para ver. Você tem perspectiva de que essas emendas elas ainda saiam esse ano ou para o início do ano que entra, Marquinhos? Olha, Irã, eu acredito que as emendas individuais elas já estejam né, já, como você falou, pela demora, já estejam destinadas.
Inclusive o deputado Robson disse, né, que eu perguntei a Positivo. ele, foi uma pergunta que eu fiz a ele, ele disse é um ano atípico e tal, né? Mas eu acredito que até o final do até o final do ano, até o final de dezembro, quando sair uma outra leva de emendas individuais, essas nossas emendas elas sejam atendidas. Um fato que chama a atenção é que justamente as emendas individuais elas estão justamente abertas nesse período. Legal. E aí há uma grande possibilidade de que essas emendas sejam custeadas ainda esse ano, já que o orçamento estão justamente no fechamento das emendas. E aí, Irã, merece destaque um fato, né? Para as pessoas entenderem. As emendas individuais estão orçadas estão orçadas para 2025 em 49 milhões por deputado. Por deputado. 49 milhões. Mas as bancadas, mais as emendas de bancada, mais as emendas de liderança. Então, assim, cada parlamentar pode orçar e vai ter disponível aproximadamente 150 milhões. É muito. Por deputado. Eu quero aproveitar, eu acho que isso é um assunto interessante, Marconi e Marquinhos, porque com esse modelo, com esse regime, com esse sistema de governo que a gente tem, que eu até diria que é um parlamentarismo branco, né? Só não tem primeiro-ministro, mas um congresso. Não é que cada membro tem uma quantidade de dinheiro dessa, amigo, sobra quase nada para o executivo, digamos assim, embora aqui essa base parlamentar, esse lastro parlamentar, são os caras que vêm com uma demanda também dos seus estados, de suas cidades, de suas regiões, e creio que isso é muito importante, né, para ajudar no desenvolvimento dos municípios. Aí eu pergunto, Marconi, Marquinhos, no Estado, os deputados também têm isso. Antes de eu chegar no Estado e nos municípios, vocês percebem que há, por exemplo, discriminação e assim, política, porque o senador, o deputado é de A, é de B, não é do governo. Há isso ainda em Brasília ou lá já está bem melhor do que nos estados brasileiros e nos municípios? Irã, a gente acompanha o cenário nacional, a gente vê que de fato essa diferenciação já está muito bem menor, né? A gente vê que, tanto é fato que é só observarmos a bancada do Rio Grande do Norte. Né? A bancada do Rio Grande do Norte ela é dividida, né? Tem aliados do governo Lula e tem oposição ao governo Lula, mas todos são contemplados da mesma forma. O pagamento da liberação das emendas, você não tem notícias de que tenha tido qualquer entrave em razão da identificação partidária. Às vezes a gente escuta aqui, Marquinhos, no próprio senador Stevenson, no caso de Mossoró, de Alisson, parece que ele botou não sei quantos milhões lá para a saúde, para o hospital, não sei o quê, e Alisson não usou a emenda, devolveu. Agora, eu acho que isso é uma bobagem muito grande, independente de quem manda a emenda é para o povo, que é dinheiro do povo devolvido, né, Marquinhos? Com certeza, Irã. Não se tem mais espaço para mentalidades assim, né? Não sei o fato realmente de Mossoró, né? Eles devem ter os motivos deles lá, mas por maiores que sejam, eu acho que quem perde é a população, quem perde é o povo, e tem que se passar uma reciclagem, né, na mente dessas pessoas, para que não aconteça isso, porque quem vai perder? O povo. Esse modelo, Marconi e Marquinhos, eu queria uma opinião de vocês, não é do legislador nos 3 níveis, isso é constitucional, né, Marconi? Como é aqui em Ceará Mirim, como é que está as emendas? No orçamento tem isso, no plano plurianual, no orçamento, não é que é a peça importante para dizer, como é que está isso aqui hoje? Tem sim, Irã. O município de Ceará Mirim, houve um sobrestamento dessa questão dessas emendas. Não diga nome feio não, houve entender. Diga aí o que é sobrestar. Uma suspensão, né, da questão das emendas impositivas a nível municipal. Isso se deu em razão justamente de uma anomalia da própria lei. A própria lei ela criou uma anomalia que ficou difícil execução por parte do Poder Executivo.
Então, a saída que o Poder Legislativo, em consonância com o Poder Executivo, se encontrou foi suspender temporariamente essa questão das emendas impositivas e agora, a partir de 1º de janeiro de 2025, as emendas impositivas já estão em vigor, voltaram e nós estamos discutindo, nós estamos na fase de elaboração do PPA, né, do Plano Plurianual. Inclusive, hoje teve um encontro, né, dos setores, inclusive deve-se reconhecer a forma como o prefeito Tony Henrique vem fazendo, inclusive representantes da Câmara, os diretores da Câmara estiveram hoje lá participando da elaboração do PPA, também da Câmara de Vereadores, porque o orçamento é um só, o Poder Legislativo e Executivo é um só, e aí houve a representação de várias secretarias, inclusive da Câmara de Vereadores, a elaboração do PPA. O que é o PPA? É o plano que vai gerir o investimento dos próximos 4 anos. Né? E aí, dentro desse PPA, já tem uma margem, Irã, já ficou destinado uma margem para um valor das emendas impositivas. Como é que funciona em Ceramirim? É de reprodução obrigatória ao Estado e à União. 12% da receita corrente líquida do nosso município, ela tem que ser separada para as emendas impositivas. Desses já está lá, os 12%. E aí, obrigatoriamente, 50% tem que ser investido em saúde. Pronto. E a outra parte é de livre destinação. E aí, por ocasião, é livre. Por ocasião da LDO e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e as diretrizes e a Lei Orçamentária já vem pronto. E aí o vereador que achar que deve sugerir uma emenda, sugerir que seja feito algum serviço que não esteja ali contemplado, no momento ele fazer por meio da Lei Orçamentária. Agora eu pergunto, Marquinhos, Marconi falou das emendas impositivas. E as emendas individuais dos vereadores tem? Não. Não, aqui em Ceramirim, ela só existe esse formato. A emenda é impositiva. A emenda impositiva, esses 12%, ele é dividido pela quantidade de vereadores. São 17 vereadores. Os 12% se divide para 17. Quer dizer que 2% divide para os 17. Não é 12% para cada um, não. Cada 12% para os 17 do orçamento, ele é destinado para o orçamento impositivo. E esses 12%. Em 2023 daria para a saúde, né, Marconi, presidente Marconi, daria uns 27 mil, alguma coisa, por vereador, não era? Era, por vereador. Por vereador. Aí desses 27 era para a saúde e o restante? O restante infraestrutura, para o que acontece na maioria das vezes, o valor. E aí onde é que está justamente essa questão da anomalia? Legal. Porque 27% você não pode, R$27.000, por exemplo, você não pode destinar 27 mil para custeio de saúde, por exemplo, porque não dá para quase nada. Então você não tem como executar, fazer uma emenda sugerindo a execução de custeio, por exemplo, para a saúde, do 27 mil, que o valor não vai dar. Marquinhos, eu acho assim, não sabe que esse é um assunto tão interessante e importante para vocês da Câmara, que eu acho que deviam dar maior visibilidade nesse trâmite, nessa construção, né? O PPA, depois LDO. Depois, que é para as pessoas depois fica, olha, você quer beneficiar, você quer ajudar uma comunidade, poxa, um ano vai ser vocês aqui, você com uma ação dessa, você beneficia a comunidade toda e livra até, às vezes, de alguns pedidos, não é, digamos, fragmentados, né, para o vereador e tal. Não acha que deve, Marconi, depois dar uma divulgada nisso? Inclusive, houve a lei, o Estatuto da Cidade, ela diz que, obrigatoriamente, na elaboração dessas peças orçamentárias, tem que haver a realização de audiência pública. Já houve audiência pública, foi uns 15 dias atrás, e o Executivo, que é quem é o condutor desse processo, a Câmara só participa dessa elaboração depois que o projeto foi enviado para lá. É que a Câmara começa a participar das discussões. Mas, mesmo assim, nós estamos participando já como forma da instrumentalização. Mas o projeto em si, a gente só vai analisar quando chegar lá. E aí, Irã, tem que reconhecer também a abertura da participação popular, por meio do site da Prefeitura. A Prefeitura abriu lá um dispositivo, um linkzinho, onde as pessoas poderiam sugerir aonde elas queriam que as ações do município fossem executadas. Legal. Bom, eu quero voltar agora
a 24ª marcha, para a gente falar, não é, desse momento que foi também muito importante da escolha de 3 representantes de Ceará-Mirim nesse bojo, não é, de destaques nacional, que foi Marquinho, Erineide e Climério. Eu estou curioso aqui, mas vamos começar com você. Marquinho, qual foi o projeto que você levou? Porque isso todo ano tem, ou você vinha fazendo, ou levou só esse ano? Não, esse é o primeiro momento? Esse é o primeiro ano que eu levo. Legal. Qual foi o que você levou? O projeto que eu levei, ele trata das empresas que são instaladas em Ceará-Mirim. É um projeto que é intitulado de Empresa Amiga da Criança e do Adolescente. Aquela empresa que vai se instalar? Se instalou em Ceará-Mirim. Aí procura o Conselho Tutelar, ou o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ou o Conselho de Direito, e diz, olha, o que é que eu posso ajudar? Qual o projeto social que eu posso ajudar com recursos da minha empresa para a gente poder ganhar esse selo? Aí a empresa vai lá e, vamos supor, o cara tem um projeto, aquele Zezinho, lá de Gravatar, tem um projeto bacana que é do futebol com crianças, né? Para incentivar o futebol como parte integrante da vida social daquela criança, e aí ele investe naquela associação através do fundo municipal. Então aquela empresa no final do ano vai ganhar um selo de empresa amiga da criança e do adolescente, né? Além disso, ela pode adquirir a mão de obra do adolescente que tenha de 17 até 18 anos, 16 até 18 anos, para o jovem aprendiz na empresa dele, com uma cotazinha de 2%, né, 2% para adquirir a mão de obra do jovem. Então, tudo isso aí faz com que ele esteja apto a ganhar aquele selo no final do ano, um selo que é dado pela prefeitura, né, em parceria com a Câmara Municipal. Numa solenidade, tipo título de cidadão, lá vai estar as empresas que foram contempladas, que contribuíram com a criança e adolescente, contribuíram com o jovem aprendiz, né? E, além disso, a pessoa que não tem empresa, mas é a pessoa física, ela pode pegar o seu imposto de renda e doar aquela parte que é de, acho que 5%, presidente? 5% do imposto de renda para aquela entidade ou para o fundo municipal. Essa também está apta a ganhar um selo, né? Ganhar um título, uma placa, um título, tipo título de cidadão ceará-mirinense, que é amigo da criança e do adolescente. Quer dizer que você levou só esse projeto? Esse projeto. Aí como é que você apresentou lá? Slide, uns vídeos, Irã, que a gente já produz antes e fica passando todos os projetos, né, de todo o Brasil. Cada dia passa, vamos supor, passa 10 projetos. E aí, nos intervalos, a pessoa fica assistindo. Teve lá a comissão julgadora, que deve ter visto. Né, então, legal. Só vai lá realmente que for tenha tido o crivo daquela comissão julgadora. Legal. E os demais, de Erineide e de Climério? Só um adendo aí em relação a isso, Irã. Cada Câmara de Vereadores só pode participar com três projetos. 3 projetos. Até para esclarecer porque que os outros não participaram, né? É porque cada Câmara pode participar com 3. Escreve 3 e aí o vereador Climério apresentou um projeto lá, que inclusive já é uma lei, né? Esses projetos que são apresentados são projetos que foram apresentados pelo vereador e que já foram sancionados, viraram leis. E você tem que mostrar na prática aquela lei, né? O de Climério foi o quê? O de Climério é um... Você lembra? Lembra, o de Climério foi a cidadania vai à casa, algo assim. Algumas comunidades rurais aqui do nosso município hoje têm dificuldade de ter acesso à internet. Sim. Então, se ele não tem condição de ter acesso à internet, nada mais justo do que levar esse serviço até as comunidades. E aí, no nível de dificuldade que se tem de ter acesso, não tem nem como você fazer um agendamento para tirar uma identidade. Como é que você vai fazer um agendamento, um documento civil hoje, se você não tem como fazer? Então, o gabinete do vereador passou a ser uma extensão desse serviço. E o de Erineide, lembra? O de Erineide, não me recordo. Eu também não estou lembrado, Irã. Não estou lembrado. Bom, um abraço para João Maria Nobre, está mandando uma boa noite para vocês dois. Valeu, João Maria, obrigado. Abraço, João. Você falou, o Marconi, em gabinete que vai ao encontro. Itinerante, né? Itinerante. Passa pela
pelo radar do presidente Marconi uma ideia dessa, de no futuro levar a Câmara mais próxima do povo, levar como antigamente foi feito, inclusive, né, com frutos extraordinários, né, de antigamente. Você pensa em colocar os vereadores junto à população? Pensamos, Irã, a gente já está no nosso plano de metas, de fazer as sessões itinerantes na zona rural. Cada comunidade terá a sua sessão itinerante, e aí a gente está planejando isso para o segundo semestre. Né? A Câmara vai à comunidade. Bom. As pessoas possam participar, inclusive, quando houver isso, vamos fazer mais um pouco mais aberto, inclusive, concedendo o direito de fala a um representante por meio da Tribuna Popular. Né? A gente escolhe ali um representante para que ele possa falar em nome da comunidade na Tribuna Popular. E aí nós estamos nossa programação para o segundo semestre desse ano. Ah, legal, que boa notícia aí. Não é? E hoje tem internet em todo canto, faz ao vivo mesmo. Ao né? vivo. Legal. Ao vivo. Marquinhos, e qual foi a sensação, não é, de ser contemplado com essa comenda? Eu vi no vídeo que você fez, você estava meio emocionado, né? Irã, assim, depois do terceiro mandato, Porque, né? só um minuto, as pessoas precisam entender, né, de uma ação dessa, de um projeto desses, depois sancionado, gente, o benefício coletivo, né, que a comunidade, que o município e a cidade tem e recebe. Então precisa dizer isso, precisa divulgar isso, que é para as pessoas buscarem, para as pessoas correrem, né, e ir atrás de uma coisa dessa que foi para elas, afinal. Né? Verdade, Irã. Irã, é assim, eu estou no terceiro mandato, né? E primeiro ano que eu participo desse prêmio, né? Diante de mais de 5 mil vereadores, de mais de 5 mil câmaras municipais de todo o país, e o Rio Grande do Norte ter quase 40 projetos aprovados, mais de 40, né, presidente? Foi mais de 40 projetos aprovados, 50, só do Rio Grande do Norte. Né? De 85, tivemos mais de 40 projetos aprovados. Em Ceará-Mirim, nós três, né, representando assim a casa, como o presidente Marconi falou, de cada Câmara só pode apresentar 3 projetos. Para mim foi de muita alegria e importante demais, né, para selar o nosso trabalho. Sabe que eu sou incansável. Um projeto que diz respeito à criança e ao adolescente. Então, é um projeto que a gente tem que abraçar ele, é muito importante. E está vindo essas empresas novas aí, né, já tem algumas instaladas aqui, como o Rede Mais, que tem uma rede grande, né, de funcionários, o Queiroz, o Bondi. Então, nós vamos a todos estes parceiros para que esta lei, para que este projeto, ele cada dia mais só crescerá. Irã, só para registrar, o projeto da vereadora foi os Condôminos pela Vida. É o projeto que trata justamente da... Como é o nome? Condôminos pela Vida. Condôminos? Condôminos pela Vida. É um projeto que trata justamente da segurança, o combate à violência doméstica no âmbito do nosso município. Bom, muito bom. Erineide, vamos conversar lá em Ponta do Mato, né, na Rancho FM, que é para a comunidade saber, e de lá para o mundo também, que é o mesmo. Verdade. Né, dá uma palavrinha lá. Bom, a gente está praticamente chegando ao final. Eu queria que vocês agora falassem um pouco desse caminhar, 100 dias, 115 dias de governo, né, de nova legislatura, Marconi fazer uma panorâmica aí, né, sobre esse trabalho, né, dele à frente da Câmara, e mais além das sessões itinerantes, quais os planos, né, para gestão. Já foi eleito o segundo presidente? Não. Não. Sábado nós fazíamos essa prestação de conta dos 100 dias da Câmara, né? Porque a legislatura, embora tenha começado no dia 1º de janeiro, mas o exercício legislativo só começou no dia 7, né, de fevereiro. Então, esses 100 dias é um pouco... o calendário é um pouco diferente. E aí nós prestávamos conta dos 100 dias da legislatura, da 20ª legislatura, né, do nosso Poder Legislativo Municipal. E aí a gente mostrava o destaque, e eu pedi para enfatizar isso, é a quantidade de audiências públicas que já foram realizadas em 100 dias. Na legislatura passada foram 3 audiências públicas em toda a legislatura. 3?
3 audiências públicas em toda a legislatura. Essa agora... 4 anos, 3 três audiências públicas. Esse ano, na legislatura 2025-2028, nós já fizemos 4 audiências públicas em apenas 100 dias. Você vai continuar, mas eu não posso deixar passar isso aqui. Gente, as pessoas, às vezes, elas ficam dizendo, para que audiência pública, conversar besteira, falar não sei o quê, não sei o quê. Aí você diz isso porque você tem a oportunidade, você tem o espaço legal de você ir falar, de você se manifestar, de você dar a sua opinião, tá certo? Trocar experiências e ideias e sugerir. Aí, agora, eu acho assim, que precisa divulgar mais, não sabe? Vai ter audiência dia 20, bota para divulgar, porque eu acho que as redes sociais, elas são importantíssimas, não sabe? Verdade. Muito importante. Agora, dessas 3 que o tem presidente... que fazer, aonde puder, divulgar essa questão, que é para as pessoas não é quererem também participar. Irã, A audiência pública é fundamental. Que tenha. Eu gosto muito desse modelo, né, de É. audiência pública, porque é quando a sociedade ela vai para a casa do povo e vai falar de igual por igual, Claro. dos assuntos da comunidade, tudo. O presidente Marconi falou dessas 3 audiências públicas passadas. 2 foram nossas. E uma foi minha. E uma foi do presidente Marconi. Eu me lembro. Né? eu me lembro. Agora já tem 2 agendadas. O presidente Marconi já fez 2. Então é assim, Tem um limite é o momento do povo. Não, da audiência pública não. É livre. não. Não, É livre. é livre. E aí, assim, a gente defende muito, como muito bem falou o Marco, a gente defende a audiência pública, porque onde verdadeiramente as pessoas podem Pode participar, né? dar sua Inclusive, opinião, cobrar. merece destaque que foi de uma audiência pública que nasceu esse projeto de lei do vereador Marcos Farias. Positivo. Foi um encaminhamento de uma audiência pública. Né? Que nós tivemos, inclusive, com a promotora, a doutora Adriana. Né? Foi. E essas audiências públicas esse ano, Irã, está chamando a atenção, é justamente... Tem participado as pessoas? Tem participado, tem. tem. Era justamente isso que eu ia dizer Fica agora. lotada a casa. Era justamente isso, é a sociedade civil que está participando. Essa que surgiu do encaminhamento, esse projeto que o vereador Marcos Farias fez, que foi premiado, inclusive em Brasília, Verdade. nasceu Lá dessa na audiência audiência pública que houve com a doutora Adriana, a segunda, que é promotora da segunda promotoria do nosso município. Quarta-feira, vamos ter uma outra audiência pública, essa inclusive solicitada pelo comando da Polícia Militar de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte, Capitão Helson, né, que foi capitão aqui de Ceará-Mirim, solicitou que a Câmara de Ceará-Mirim fizesse uma audiência pública para discutir a campanha do Maio Amarelo. E aí o plenário aprovou essa audiência pública e vai acontecer, inclusive, quarta-feira, às 8h30. E antes da gente viajar, o presidente Marconi teve audiência pública sobre a campanha da fraternidade, ecologia. Né? É importante demais, Irã. São temas importantíssimos que a comunidade tem que estar presente. E da campanha da fraternidade, merece destaque, Marco, justamente o encaminhamento que foi dado a ela, do desdobramento, que nós vamos fazer uma segunda audiência pública, já tratando da questão dos resíduos sólidos, da questão do meio ambiente, da preservação, da vazão do Parque Boca da Mata, do Rio Ceará-Mirim. Vamos marcar uma outra maior, inclusive, para fazermos num espaço bem maior do que a Câmara de Vereadores. Ótimo. Né? Agora, para Marquinho aqui. Então, Marconi, algo que nesses 115 dias ficou sem fazer, que você planejou, está dentro do programa? Tudo, Irã, assim, tudo está acontecendo, graças a Deus, dentro do nosso planejado, né? Nós, além dessa questão das audiências públicas, a realização das sessões plenárias, regimentalmente, terças e quintas, estão acontecendo sessões, a valorização do nosso servidor efetivo, né? Vai Estão ter lá. concurso pela Câmara? Já teve Já concurso, teve, inclusive, já teve. de antemão, já quero aqui anunciar, para aproveitar a sua audiência, para anunciar que agora, no dia 5 de maio, vamos fazer nossa primeira convocação dos aprovados do último concurso público da Câmara dos Vereadores, Ceará-Mirim. Estaremos convocando os aprovados para o dia 5. Né? de bola. E assim, são as ações do Poder Legislativo, e eu não posso deixar de reconhecer o companheirismo de toda a bancada dos 17 vereadores. Eu digo muito que a gente tem essa felicidade de ter essa união, em que pese haver duas frentes, posição e situação, haver os debates, às vezes até mais acalorados, faz parte do parlamento, mas quando se trata da organização da Casa Legislativa, essa união hoje é o que mais chama a atenção. É É isso aí.
Legal. Marquinhos, especificamente para você, você foi alçado ao líder do governo. Como é que tem sido essa experiência? Muito abacaxi ou pouco abacaxi? Irã, E os que tem, você sabe de cascar. Quando nós temos um prefeito, né, que Antônio é um cara, além de ser um prefeito, um bom administrador, é um parceiro, é um cara companheiro, um cara amigo que sabe ouvir, como também era o prefeito Júlio, né? Então nós temos a facilidade, né, de comandar uma bancada, como falou o presidente Marconi, uma bancada unida, uma bancada que tem tido a preocupação de trazer o melhor para o povo de Ceará-Mirim, né? Então com o Antônio foi assim como também com o Júlio, e Antônio é aquele cara que já tem uma certa bagagem, né? Antônio foi assessor de ministro, né? Foi assessor do deputado Fábio Faria, também do deputado Robson. Então tem aquele traquejo, aquela maneira de tratar bem o legislativo, a casa, o povo. Muito tranquilo. Legal. Tranquilo. Muito bem, estamos chegando ao final dessa edição do programa Sua Vez, hoje conversando aqui com o presidente da Câmara e o primeiro secretário, Marconi Barbosa e Marcos Farias, respectivamente, ambos que participaram, não é, dessa marcha importante a Brasília, e outros assuntos muito legais que a gente aqui já toma conhecimento e deixa para você aí, principalmente essa questão da Câmara itinerante, que é muito bacana, né? Muito joia. Marconi, eu lhe devolvo aí o microfone para suas considerações finais e aproveitar e dizer o que faltou. Irã, esses dias foram um assunto que foi muito tratado, né, acerca o serviço que a Câmara de Ceará-Mirim prestava, né, do ITEP, um convênio que a Câmara tinha junto ao ITEP. Isso foi um serviço muito cobrado, que o governo do Estado resolveu suspender, né, esse convênio, e aí a gente falamos muito, cobramos muito, e para nossa alegria, hoje à tarde, recebi um comunicado do Gabinete Civil de que o convênio de Ceará-Mirim foi liberado, né? E nós vamos começar a prestar esse serviço de novo ao povo de Ceará-Mirim. De fato, não tinha acontecido ainda, mas a partir de quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos retomando com esse convênio. Estarei lá participando da assinatura desse convênio para que a Câmara de Ceará-Mirim volte a prestar esse serviço ao nosso povo. E aí, dentro do nosso planejado, no segundo período, né, desse ano legislativo, nós vamos iniciar, sim, as sessões itinerantes, vamos fazer as sessões junto ao povo nas comunidades e sempre acreditando que estamos fazendo o melhor, né? Transformando nosso poder legislativo numa casa verdadeiramente do povo e uma casa verdadeiramente forte, que as pessoas realmente se sintam representadas por aquelas pessoas que elegeram, aqueles 17 vereadores que ali estão compondo aquele poder legislativo, que todas elas acompanhem o que faz o seu representante. Essa é a missão. Legal, agradeço a Marconi. Marquinhos. Só agradecer a você, dizer que já bote aí as duas inscrições, a minha do presidente Marconi, para a gente atirar em baladeira, viu? Vamos lá. Já fui bom nisso, viu? Baladeira. Biloca eu não vou, não. Biloca eu vou deixar para Irã Júnior, para os meninos. Mas na baladeira a gente. Mas, Irã, só agradecer a você, agradecer a Irã Júnior, né, ao Sistema Litoral de Comunicação. Dizer também que o nosso mandato está à disposição aqui da Litoral, como também tenho certeza do presidente Marconi, e a gente continuar fazendo essa parceria, né, esse trabalho de duas mãos. A gente tem o que comunicar e onde comunicar, né, onde apresentar o povo de Ceará-Mirim. Então, só parabenizar mais uma vez o Sistema Litoral de Comunicação e dizer que estamos aí as portas abertas também no nosso mandato. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Sua Vez, que se Deus quiser voltará segunda-feira, e aí a gente já falando, talvez aqui com o prefeito de Pureza, né, Ricardo Brito, se é que ele não vem quarta-feira, no Política em Pauta. Obrigado, Marquinho, Marconi, Andrezinho, Irã Júnior, que todos nós tenhamos uma excelente semana. Se Deus quiser, um abraço, até segunda-feira.
Acabamos de apresentar Sua Vez, que voltará próxima semana. Até lá!